Gostaria de cantar um cântico com o grupo de louvor que fala da palavra de Deus. Hoje é a escola bíblica dominical, né? A gente vai estudar um pouco a palavra. E esse cântico ele fala sobre essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Palavra onde Deus fala conosco através dela. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Salmo 119 e 105. Eu gostaria de ler bastante textos bíblicos hoje, tá bom? Assim eu tenho a chance de errar bem menos, porque aí a palavra não erra, e aí é bem melhor. Salmo 119 e 105, nós acabamos de cantar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda, tão especial, um dia tão bonito, gostoso que o Senhor nos concede, e o privilégio, ó Pai, a liberdade, Senhor, de podermos sair da nossa casa e virmos à casa do Senhor.
para estudarmos juntos a palavra de Deus, para aprendermos de Ti, saber que as crianças, os adolescentes também estão estudando a Tua palavra, estão recebendo a Tua porção. Muito obrigado, Pai, que festa gostosa poder estar reunidos no Teu nome, para juntos ouvirmos e aprendermos do Senhor. Fala conosco, Senhor, que como aquela oração de João, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Vem crescer aqui no nosso meio, que só o Senhor seja exaltado, que toda honra e glória e louvor sejam dados ao Senhor. Tu és o principal deste lugar, Tu és o único Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é adorado, exaltado, cultuado, servido, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, que eu venha ser um instrumento do Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça nas nossas vidas, possamos sair daqui abençoados, cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos, nós já te agradecemos, nós te louvamos, amém. Glória a Deus. Salmo 119, ele é muito lindo, e se você tiver a oportunidade de ler todo esse salmo, ele tem muitos versículos, se eu não me engano, são 176 versículos. Mas é um salmo lindo que fala do valor da palavra de Deus. Vale a pena você pegar um dia e ler esse salmo, porque ele vem falando do poder dessa palavra, do valor dessa palavra. E nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre o valor e o poder da palavra. Tem outro texto lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7. Também é um texto bem conhecido, mas que fala da palavra. João 15, 7. Todos acharam? A gente vai ler bastante textos, hein? Se você está afiado aí na espada, na Bíblia, ou no dedo, né? No dedo é mais fácil, né? Vai lá, pum, na Bíblia online aí. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Eu vou ler novamente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora Mateus 7. Eu gosto muito desse texto. Ontem o Adam estava pregando, ele citou esse texto, mas eu acho ele tremendo. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são riquíssimos. É o chamado Sermão do Monte. Se você puder também um dia parar, sentar e ler, é preciosidade da parte de Deus. Aqui são regras da nossa fé, do nosso caráter cristão, como nós devemos nos portar nas várias situações, né? Fala de caráter cristão, de vida. Jesus, quando ele trouxe esse sermão, ele trouxe instruções maravilhosas para a nossa vida. E aqui no capítulo 7, no versículo 24, ele já está concluindo esse sermão. É o finalzinho do sermão e ele traz instruções maravilhosas sobre essa palavra, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Mateus 7, 24. Nós vamos ler até o 29. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, ele ensinava com poder sobrenatural. A autoridade de Jesus vinha de Deus.
Então, quando ele ensinava a palavra, ela entra, né, até hoje, no nosso coração, ela muda. Meu irmão, não tem como você ler a palavra, ouvir a palavra de Deus e não ter transformação. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem: o valor e o poder da palavra. Quando a palavra encontra o nosso coração, ela traz mudança, ela quebra a nossa vida, ela muda, né? É interessante que aqui fala de construção, né? E eu escrevi assim: a base demora para ser feita, mas o resultado é uma construção sólida. E a base da nossa vida na palavra de Deus vai trazer uma construção sólida. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades, das tristezas, você está firmado na rocha. Eu costumo brincar com o pessoal: e aí, firme na rocha ou na paçoca? Né? Tem que estar firme na rocha, em Jesus, na palavra. Outro texto, abra lá comigo, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você vai mais à frente, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 5. Lucas 5, de 1 em diante. Versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha esse versículo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Abra comigo agora em 2 Timóteo. Vai guardando no coração a palavra, hein, meu irmão? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu gosto também muito desse texto. Foi o primeiro texto que eu estudei, que eu fui discipulado sobre a palavra. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor, seu discípulo. No capítulo 2, versículo 15, diz assim. Todos acharam? Não? Acha? 2 Timóteo fica depois de 1. Ajudou? Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha, Deus. Agora vamos lá no Antigo Testamento, Josué, capítulo 1, lá no início. Josué 1:7. Achou? Josué 1:7. Capítulo 1, versículo 7. Vamos ler 2 versículos, o 7º e o 8º. Josué 1:7 diz assim: Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? O texto diz: não cesse de falar desse livro, antes medita nele dia e noite. Glória a Deus. Agora Neemias, capítulo 1. Neemias fica lá no meio da Bíblia, um pouquinho antes de Salmos. Neemias 1, vamos ler do 7 ao 9. Vai anotando aí, meu irmão. É escola, você trouxe caderno, caneta, lápis, borracha. Calculadora não precisa. É aula de humanas. Deus falando com os humanos. Neemias 1, 7. Diz assim a palavra do Senhor: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias está fazendo uma oração, viu, irmãos? Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, você conhece a história, né? Ele recebeu a notícia que o seu povo estava espalhado, que os muros de Jerusalém estavam quebrados, derrubados, queimados, as casas, e havia uma destruição muito grande. Então Neemias, ele ora ao Senhor e ele pede: Senhor, me usa, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para trazer edificação ao meu povo. Então ele ora a Deus e ele reconhece que a situação do povo era consequência de não ler a palavra, de não colocar em prática a Bíblia. Mas ele mesmo usando a palavra, ele falando com Deus, falou: o Senhor disse que iria espalhar quando nós estivéssemos desobedientes à palavra. Mas a tua palavra diz também que se a gente se converter e mudar de vida e buscar a tua palavra, o Senhor vai ajuntar. Então faz isso. Ele orou a palavra. Como é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Ele pediu a Deus: Senhor, faz segundo a tua palavra. Tem misericórdia do meu povo. Eu sei, eu reconheço que é consequência de pecado a situação que estamos vivendo. Mas o Senhor também diz que se a gente se converter, se a gente mudar de vida, se a gente voltar para a palavra, o Senhor vai mudar a nossa história. Coisa linda, né, esse texto. Agora, Neemias, só até aqui por enquanto. Eu queria falar um pouquinho, algumas coisas práticas que nós aprendemos com esses textos, sobre o valor e o poder da palavra de Deus. Nós lemos vários textos citando o valor da palavra, o poder da palavra, o que a palavra faz, como a palavra nos dirige, e agora eu queria trazer algumas coisas práticas para a nossa vida. É importante que a gente aprenda para viver no nosso dia a dia, para viver lá no trabalho, na escola, na faculdade, para viver com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os maridos, para viver em família, para viver como igreja, para amar, pôr em prática o que a palavra de Deus diz. E é interessante que a primeira coisa que eu vejo lá no texto do Salmo 119, 105, é que a palavra, ela mostra onde eu devo caminhar. Ela mostra o caminho que eu devo andar. Por quê? Porque ela é lâmpada. E como lâmpada ou farol, ela vai iluminar e mostrar o caminho que eu devo andar, aonde eu devo pisar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de me dirigir. É lógico que depende da minha decisão. Eu tenho que tomar a decisão. Mas a palavra de Deus, ela me mostra como lâmpada
o caminho que eu devo andar. Em segundo lugar, quando nós estamos na palavra, nós também sabemos como pedir, baseado lá em João 15:7, que diz que, o texto diz em João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando eu estou na palavra, até a oração, eu sei o que eu peço. Eu não vou pedir besteira, porque na palavra ela vai me dirigir, ela vai me orientar o que eu devo pedir. Ela me dá direção, até nas minhas necessidades, como eu devo pedir, como eu devo orar. Como Neemias, ele sabia que aquela situação que eles estavam vivendo, que o seu povo estava vivendo, era consequência de desobediência da palavra. Mas que se eles voltassem atrás, se eles se convertessem, Deus podia mudar aquela situação. Então ele orou segundo a palavra. Quando nós temos a palavra no coração, nós sabemos até como orar. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela mostra como eu devo andar. Ainda lá no Salmo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela mostra onde eu devo pisar e como eu devo pisar, aonde eu devo andar, de maneira que eu devo me portar, diante das autoridades, diante dos meus filhos, diante do meu cônjuge, diante dos meus colegas de trabalho, da escola, da faculdade, como eu devo me portar. Ela mostra. Ela me dá direção, ela me dá condições de agir segundo a vontade de Deus. Essa é a função e essa é a grande bênção de termos a palavra de Deus no nosso coração. Tem um outro texto lá do Salmo que diz: a tua palavra escondi, Senhor, no meu, para não pecar contra ti. Quando eu tenho a palavra no meu coração, eu tenho condições de não pecar, porque ela me dirige, ela me orienta. E se eu peco, é porque eu sou desobediente, é porque eu teimo em não obedecer a palavra. Em quarto lugar, independente da experiência que eu possa ter, a palavra é que vai me orientar nas decisões. Pedro estava lá lavando as redes, tinha tido uma noite difícil de pesca, não conseguido pegar nada. Então eu fico imaginando Pedro lavando as redes, aí chegou Jesus, pediu o barco, subiu no barco, e Pedro lá ouvindo a palavra e pensando: meu Deus, tem a conta de luz, tem a conta do gás, estou brincando, né? Não tinha nada disso, mas tinha contas para pagar. A sogra mora comigo e tal, e ele pensando, e não deu nada certo, e ele era um pescador experiente, ele tinha uma empresa de pesca, estava ali com seus sócios, fazendo, pensando: meu Deus, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, misericórdia, vou chegar de mão abanando em casa, como é que vai ser, e tal. Então Jesus, depois de trazer a palavra, ele diz: Pedro, vai a mar aberto lá, pode pescar. E aí Pedro falou: ó, Senhor, seguinte, eu sou pescador, minha carteira, pescador profissional, eu tenho uma empresa, meu CNPJ, tenho uma empresa de pesca, tenho vários barcos, mas é o seguinte, sobre a tua palavra, eu vou. Ele era experiente, ele era pescador, ele sabia o que estava fazendo, mas sobre a tua palavra, meu irmão, independente da tua experiência, você pode ser um profissional experiente, pode ter expertise na área que você trabalha. Eu vi aqui meu irmão expertise, né? Você pode ser um expert na função que você faz, mas sobre a tua palavra, Senhor, a palavra de Deus, ela dá direção em todas as áreas. E Pedrão foi lá, obedeceu. O que aconteceu? Ele pegou tanto peixe, inacreditável. Não é de dia que se pesca, não era o correto, segundo a experiência dele, de pescar de dia. Eu vou na tua palavra, Senhor, vou na fé, estou crendo aí no Senhor, hein? Qualquer coisa, quem vai passar vergonha é o Senhor. E eles pegaram tanto peixe que teve que pedir ajuda, porque o barco ia a pique de tanto peso, tanto peixe que eles pescaram. Independente, meu irmão, da tua experiência, creia na palavra.
tome posse da palavra. A palavra tem a direção correta para a tua vida, no nome de Jesus. Em quinto lugar, no ministério que Deus me deu, né? Talvez Deus te deu um ministério, e certamente Deus tem te abençoado nesse ministério que você tem, uma atalaia, em alguma área aí que você está trabalhando. A palavra, ela vai me dar sabedoria nas decisões. Foi o que Paulo ensinou ao seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo. Também Deus ensinou a Josué. Imagina Josué, nós vemos o texto, Josué estava assumindo o povo de Israel, que não era fácil, povo encruado, povo rebelde, povo terrível. E ele viu tudo isso, ele acompanhou, ele era servo, né? Ele estava ali diretamente ligado a Moisés, ele viu como Moisés sofreu, e agora então ele está assumindo o lugar de Moisés para dirigir esse povo terrível. E aí Deus mostra para ele: olha, como o servo Moisés fez, faça você também. Obedeça essa palavra, siga essa palavra, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A palavra de Deus, ela me dá direção para que eu possa ter direção da parte dele e eu possa ter vitória. Foi o que aconteceu com Timóteo, seguindo as palavras do seu mestre, né? Paulo, e assim como aconteceu com Josué, que recebeu a instrução do Senhor. Então a palavra de Deus tem esse poder de me orientar, de mostrar como eu devo agir, de me dar sabedoria nas decisões, nas ações. A palavra de Deus também, em sexto lugar, ela me orienta que longe dela eu serei derrotado, mas me dá a chance de voltar atrás. Neemias, estava ali orando, clamando pelo seu povo, e ele orando e intercedendo pelo povo de Israel, que os muros estavam quebrados, as portas queimadas, e ele orou a palavra, e ele disse: Senhor, eu sei que nós estamos nessa situação, meu povo está passando por tudo isso, porque desobedeceu a tua palavra, mas eu também sei que se nós voltarmos os nossos corações para a palavra de Deus, se nós nos convertermos dos maus caminhos, o Senhor vai mudar a nossa história, o Senhor vai mudar essa situação do meu país. E foi o que Deus fez. E baseado nessa oração, na palavra, ele creu na palavra, Deus abriu as portas. Neemias, ele pôde sair com uma comitiva de soldados, de material, madeira e tudo que ele precisava para poder reconstruir Jerusalém. E não só reconstruir as portas e os muros, mas ele reconstruiu o culto. Ele fez com que o povo voltasse a cultuar a Deus, e isso fez toda a diferença. A palavra de Deus tem esse poder de mostrar que o que está acontecendo na nossa vida muitas vezes é consequência de pecados, é consequência de não obedecer a palavra, e mostrar que se eu me converto, se eu mudo de vida, ele restaura a minha história, ele restaura a minha vida e me dá a bênção que eu preciso, no nome de Jesus. Amém? Em sétimo lugar, Jesus nos ensina ali na conclusão do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele nos ensina coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa que eu vejo é que a palavra de Deus é alicerce, é base, é onde eu devo edificar a minha vida. Meu irmão, você não deve edificar a sua vida na religião. Você não deve edificar a sua vida em pessoas. É lógico que nós somos religiosos, sim. Você é um religioso, eu sou religioso, nós somos a igreja. Somos religiosos. Mas a minha vida não pode ser edificada na religião, mas na palavra. Estar na igreja é importante porque aqui nós aprendemos a palavra. E aqui Jesus, concluindo o sermão, trazendo tantas orientações, ali no capítulo 5, 6 de Mateus, ele traz orientações tremendas para a nossa vida, mas ele conclui com essa, vamos dizer assim, essa parábola, que aquele que ouve
as minhas palavras e as pratica, ele está edificando a sua vida sobre a palavra, e ele vai ter êxito em tudo que fizer. Segunda coisa, se eu ouvir e praticar a palavra, eu serei prudente. Você quer ser sábio, quer ser prudente, você deve ouvir essa palavra e praticar. Porque só ouvir, você vai ter conhecimento dela, mas você deve praticar. É lá em casa, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. É nas decisões lá no trabalho. Ah, todo mundo faz. Espera aí, você não é todo mundo. Essa decisão tem a ver, vai interferir no que a palavra de Deus diz? Não tome. Deus vai te honrar. Eu já contei essa experiência algumas vezes, mas para mim foi tão marcante, porque foi no início da minha fé. Eu era garoto, eu era adolescente, e eu era office boy. E o meu chefe, ele mandava fazer fezinha na loteria, na lotérica. E naquela época não se pagava conta em lotérica, só ia para fazer jogo. E era na Praça Mauá, que a lotérica ficava lotada. E aí muitas vezes estava acumulado lá o prêmio lá da Mega Sena, sei lá o que tinha na época, loteria esportiva. E eu lá na fila, crente, distribuía folheto em toda a cidade, falava de Jesus para os meus amigos, e eu lá, ó o crente fazendo fezinha. Isso me incomodava tanto. E um dia eu tomei a decisão, falei, eu vou falar com o meu chefe, falar, não dá, isso daí não, né? Mas como que um garoto, 15 anos, chegar para o chefe, chefe, é o seguinte, não dá. E aí eu fui para o banheiro, velho banheiro de guerra. Tem o quarto de guerra, né? O meu era banheiro de guerra. Eu fui no banheiro, eu orei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, me dá palavra, me dá sabedoria, me dá unção, me dá graça, para que eu possa falar com o chefe. E eu saí do banheiro, Senhor, tem misericórdia, e conversei com o chefe. E ele, tá bom. Aí fui e sentei na mesa, falei, pronto. No final do dia ele vai me mandar embora. E ele foi tão seco, tá bom. Mas eu sei dizer que ele nunca mais pediu para que eu fizesse a fezinha dele lá. E logo alguns meses depois ele saiu de férias. E ele foi lá para Gramado, para as Serras Gaúchas. E ele trouxe presente para todo mundo. Ele é um cara muito legal, muito gente boa. Ele trouxe presente para todo mundo, e era uma garrafa. Ele foi entregando para o pessoal, e por fim ele entregou para mim uma garrafa. Aí eu falei, meu Deus, o cara vai me dar vinho. Aí todo mundo abriu, vinho, é seco, é molhado, é não sei o quê. E eu lá com a minha garrafa na mão, falei, meu Deus, vou abrir, vou falar para ele, não bebo, você sabe que eu não bebo, sou crente. Eu sou dos crentes que não bebo, né? Então, e agora, né? Misericórdia. Bebo água. E aí, quando eu abri, ele veio, não vai abrir? Eu falei, vou. Quando eu abri a garrafa, era um suco de uva. Ele deu vinho para todo mundo, e para o crente, ele deu um suco de uva. Eu quase dei um beijo nele. Eu acho que eu dei. Porque mostrou o seguinte, filho, continua na tua pegada, vai me servindo aí, que eu estou olhando por você, Deus está fazendo a diferença na tua vida, e o ímpio está vendo. Isso foi o melhor presente que eu já ganhei na vida. Um dos melhores, né? Não vou exagerar. Mas foi um presente tão especial para mim, mostrando o seguinte, filho, é isso aí, continua nessa pegada, confiando em mim, crendo na palavra, pregando a palavra, testemunhando a palavra, porque eu vou te abençoar, e foi o que ele fez. Amém? Quando nós ouvimos e praticamos, nós somos homens e mulheres prudentes, sábios, né? E aí eu vou estar construindo a minha vida sobre a rocha. Eu aprendo também, em terceiro lugar, nessa conclusão do Sermão do Monte, que se eu ouvir, mas não praticar, eu serei insensato, louco, e estarei construindo a minha vida sobre a areia. E a gente tem um exemplo aqui nos prédios da Orla da Praia, aqui, somente na região do Canal 4, como é que os prédios estão ali tortinhos, né? Alguns tiveram que ter um
estacas ali, né, para uns alicerce extra para poder continuar em pé. Quando nós construímos na areia, nós não estamos firmes, balança, e como diz o texto, grande é a sua ruína, grande é a sua queda. Então a orientação do Senhor não é a minha orientação, não. A orientação de Jesus é que você construa e baseie a sua vida e coloque o alicerce sobre a palavra, sobre a rocha. Porque o que é mais fácil cavar? Na rocha ou na areia? Ter uma vida de crente como qualquer, numa boa, levando, vai empurrando com a barriga, é fácil. Agora, ser fiel ao Senhor, pagar um preço, ser obediente à palavra, é mais difícil. O que dá mais trabalho? Praticar a palavra ou não praticar? Para você ir para o inferno, você não precisa decidir nada, é só continuar. Deixa a vida me levar, vai deixando. Agora, para ir para o céu, você tem que tomar a decisão, você tem que confiar no Senhor. Ele que pagou o preço, mas você tem que crer. Já para ir para o inferno, não precisa crer em nada, não crer. Não precisa nem crer no diabo, não, o diabo não existe. Não. Vai. Praticar a palavra é mais difícil, mas as consequências das minhas decisões ou escolhas são nítidas. O que pratica a palavra passa por lutas, dificuldades e tristezas. O que não pratica, também. O pastor Natalino, ele fala uma frase de que aquele que obedece a palavra e persiste, ele tem o mesmo trabalho do que não obedece e não persiste. Os dois têm o mesmo. Só que o que obedece e persiste, as consequências serão diferentes, não é verdade? Eu estou servindo ao Senhor há 37 anos, sem janelas, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. 37 anos firmado no Senhor, buscando ao Senhor, pagando o preço, clamando ao Senhor, algumas vezes pisando na bola, mas não caindo. Vamos continuar. Quais as consequências? Se eu tivesse caído, se eu tivesse desviado, o Senhor é misericordioso, ia me trazer de volta, mas graças a Deus que Ele me deu essa persistência de poder estar firmado na rocha, porque as lutas vão vir, as dificuldades virão, mas o que está firmado na rocha, ele não cai. A grande diferença é que a casa que não está firmado na rocha, grande é a sua ruína, que não persiste, não busca a Deus, não ler a palavra, ela vai cair. E o texto diz com todas as letras: grande é a sua ruína. Irmão, a queda é feia, porque não está firmado na palavra. Pode estar firmado em outras coisas, mas não na palavra. E se não está firmado na palavra, não está firmado na rocha, está firmado na areia, e a queda vai ser muito grande. Eu aprendo também que todos temos as lutas, todos nós temos lutas, todos nós vamos passar por ventos, por situações difíceis, a chuva vai cair, os rios vão subir, a enchente, todos vão passar, a casa, a nossa vida vai passar por momentos difíceis, mas aquele que está firmado sobre a palavra, ele permanece firme, porque é o Senhor que nos segura. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria terminar trazendo um desafio para as nossas vidas, desafio para mim, desafio para você. Enquanto eu orava e preparava essa mensagem, enquanto eu estava clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus me trouxe esses desafios que eu queria passar para você também. Ouvir e praticar a palavra de Deus, mesmo que dê mais trabalho. Esse é o desafio, meu irmão, que a gente possa ouvir a palavra de Deus e possa praticar, mesmo que dê trabalho. Por que você acha que é difícil ler a Bíblia todo dia?
Por que você acha que é difícil você manter a leitura diária? A igreja tem um plano de leitura da Bíblia, 3 capítulos. Nós começamos com 5, né? Aí o pessoal chiou, a gente diminuiu para 3. Por que você acha que é tão difícil? Por que você acha que na hora da leitura da Bíblia dá sono? A gente aconselha, você que tem insônia, vai ler a Bíblia. Dê um sono rapidinho. Você dorme com a Bíblia em cima de você ou no chão. Não é? Por quê? Porque não é fácil construir a sua vida, basear a sua vida, ter o alicerce sobre a rocha, é mais complicado. Por que é difícil viver a palavra de Deus no nosso dia a dia? Nas minhas decisões, nos relacionamentos. A gente é complicado, o outro é complicado. Por que é difícil? Você já imaginou, eu fiquei imaginando isso, queria passar para você. Já imaginou se antes de cada decisão eu consultasse a palavra? Antes de tomar qualquer decisão, antes de ficar nervoso, falar besteira com o marido, com a esposa, com os filhos, com o colega de trabalho, com o amigo, você consultasse a palavra, você fosse lá e falasse: Senhor, o que a palavra de Deus me diz sobre isso? Você já imaginou como seria a tua vida? Eu fiquei imaginando, nossa, minha vida ia ser bem mais simples, ia ser bem mais tranquila. Mas a gente vai muito no ímpeto, a gente vai muito, no momento. Mas se eu tomo a decisão segundo a palavra, olha Neemias, ele viu a situação do povo e falou: meu, tá na cara, isso é consequência de pecado. O povo se afastou de Deus, o povo se afastou do templo, o povo não vai mais na igreja, só quer assistir culto online, não quer mais ir na igreja, não quer, se ainda assiste culto ainda, menos mal, mas não quer ir mais na igreja. Não precisa, eu tenho o meu Deus na minha casa. Lógico que tem, mas a Bíblia orienta, o Senhor nos orientou a irmos na igreja, estamos congregados. Aí a gente toma a decisão segundo a minha cabeça: não, agora eu sou desigrejado, agora eu sou crente não praticante. Agora tem, Antigamente era a outra religião não praticante, agora crente não praticante. Eu sou crente não praticante, não vou mais, não pratico. Tenho a Bíblia em casa, mas não sou mais praticante. Quer ouvir lá o pastor? Ainda mais, domingo de manhã estou esperando o pastor Natalino e chega o pastor Luizão. Lamentável, né? Aí não dá. Paguei mau preço, acordei cedo, vim na igreja, tinha que lavar o carro, fazer feira, ir na praia, e vim na igreja. Aí está lá o Luizão. Só Jesus, né? Meu irmão, você já imaginou como a sua vida seria bem mais simples se você colocasse em prática as suas decisões, a tua fala, segundo o que a Bíblia diz? Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus ele concluiu, ele falou: olha, é o seguinte, se você ouvir a minha palavra e praticar, você vai ser semelhante a um homem sábio, a um homem prudente, que está construindo, que está baseando, que está alicerçando a tua vida sobre a palavra. E olha, não vou te enganar, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter situação difícil, a chuva vai cair, o vento vai bater com ímpeto, os rios vão subir, mas a tua casa está sobre a rocha, e você não cai, porque eu estou contigo, eu estou firmando os teus passos. Agora, se você vem na igreja, aí olha que o pregador não é o pastor principal, não é o pastor sênior, não é o mestre natalino, é meu mestre, João, nosso mestre, não é o bigode, todo respeito.
Eu também gostaria de estar sentado ali ouvindo a palavra. Você acha que eu estou aqui? Só Jesus, meu irmão. Mas aí você pratica segundo a palavra. Nem gosto muito desse gordinho, mas ele está pregando a palavra, eu vou ouvir. E sabe, amados, eu aprendi isso na minha conversão. Independente de quem estiver pregando, se ele está pregando a palavra, eu vou ouvir e Deus vai falar comigo. E se eu faço isso, certamente eu vou ter uma vida muito abençoada. Eu vou poder provar dessa palavra de Deus na minha vida, no meu dia a dia, no meu lar, na minha família, nos meus sonhos, nos meus negócios. O Senhor vai ser comigo, porque a especialidade do Senhor é nos abençoar. Amém? A especialidade de Deus para você é te abençoar. Deus deseja te abençoar. Essa é a especialidade do Senhor. E sabe quando que eu não sou abençoado? Quando eu não quero. Pô, mas eu sempre quero. Não, eu não quero obedecer a palavra, eu não sou abençoado. Então eu não sou abençoado quando eu não obedeço a palavra, quando eu não pratico a palavra. Você quer ser abençoado? Pratique a palavra, põe ela em prática, e a sua vida, o seu lar, os seus sonhos, os seus filhos, a sua família vai estar baseada na rocha, que é Jesus.